O Evangelho de hoje fala da importância que devemos dar não só à casa de Deus, mas a tudo o que é sagrado na nossa vida. E como podemos melhorar a nossa relação com Deus a partir disso. Escuta só. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem nos fala de um momento marcante do Evangelho de João, que é a purificação do templo realizada por Jesus. Fala de um raro momento em que Jesus aparenta um certo desconforto, talvez, com as pessoas, ou pelo menos com o que elas estavam fazendo. Na narrativa, Jesus chega ao templo durante a Páscoa dos judeus e se depara com um cenário caótico. Vendedores de animais para sacrifícios, cambistas trocando moedas, um ambiente impregnado pelo comércio e pela ganância. Diante disso, o Filho de Deus não hesita em agir. Com todo zelo pela casa de seu pai, ele expulsa os comerciantes, derruba as mesas e proclama: Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Essa ação enérgica de Jesus nos faz refletir sobre a santidade do lugar de adoração. A casa de Deus não deve ser profanada por interesses materiais ou egoístas, mas sim ser um espaço de encontro com o divino, de oração sincera e de comunhão fraterna. Ao ser questionado sobre que sinal Jesus daria para justificar aquela ação, ele responde de uma forma enigmática: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus interpretaram essa palavra literalmente, mas Jesus se referia ao templo do seu corpo, prenunciando a sua morte e ressurreição. Essa comparação entre o templo físico e o templo espiritual nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a nossa própria relação com Deus. Será que estamos mais preocupados com a forma do que com o conteúdo? Com as tradições externas do que com a transformação interior? Será que estamos construindo um templo de pedras ou um templo de amor e serviço ao próximo nos nossos corações? É interessante refletir também sobre o trecho que fala que, apesar de muitos acreditarem nos sinais realizados por Jesus, ele não confiava neles, porque conhecia a verdadeira natureza do ser humano. E isso nos leva a questionar também a sinceridade da nossa própria fé e devoção. Estamos buscando de verdade uma conexão íntima com Deus? Ou estamos apenas seguindo a multidão em busca de milagres e maravilhas? Estamos indo à missa somente para cumprir um preceito? Ajudamos alguém apenas para receber algo em troca? Rezamos apenas para ter algum conforto pessoal? Ou fazemos tudo isso de fato para melhor entender e viver a vontade de Deus? Diante dessas reflexões, é hora de agir. Devemos buscar purificar nossa própria casa espiritual, expulsar todo o comércio de egoísmo, de ganância e hipocrisia. Devemos reconstruir o templo dos nossos corações com pedras vivas de amor, compaixão e justiça. Podemos, como proposta concreta de hoje, reservar momentos de silêncio e de introspecção no nosso cotidiano, dedicar esse tempo para examinar nossas motivações, nossas intenções, buscando alinhar as nossas ações com os ensinamentos de Jesus. Que nos empenhemos em cultivar uma fé genuína que transcenda as formalidades religiosas, os protocolos do dia a dia e nos leve a uma verdadeira comunhão com Deus. Tenhamos todos um excelente dia, que o Espírito Santo ilumine os nossos caminhos e que fiquemos sempre com Deus. Até amanhã, na nossa próxima reflexão do Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.